E aí, tudo bem com você? Eu tenho esse canal aqui no YouTube, Ser Cristão Hoje, para ajudar os catequistas e os católicos em geral a aprofundar o conteúdo da sua fé. Por falar em fé, hoje nós vamos falar sobre o estágio 3 da fé e a sua crise. Vem comigo. Olha, o estágio 3 é o que a gente chama de fé sintético-convencional. Ou seja, a fé do estágio 3 é uma espécie de resumão do grupo. Eu vou me explicar. A fé do estágio 3, ela começa quando a pessoa entra na adolescência. Ou seja, ela perde aquele corpo de criança, ela começa a raciocinar de forma diferente, porque o cérebro também começa a amadurecer de forma diferente. Então, é um problema essa crise da puberdade, início da adolescência, é um problema porque os hormônios estão muito à flor da pele, né? Tanto dos meninos como das meninas. E aí o que acontece? Tem um caos por dentro. Tem um caos por dentro porque ele está perdendo o corpo espicha, cresce seio, cresce pelo, dá acne e tudo. Quer dizer, ele perde o controle do seu próprio corpo. Então o adolescente fica um pouco perdido, porque ele não sabe muito como agir. Quando ele se olha no espelho, ele parece que vê outra pessoa, né? Parece que ele não se vê ele mesmo. Então o adolescente tende, na fase de crise, um pouco depois da crise, a se escorar em outros adolescentes que têm o mesmo problema. Então esse sentimento de perda do corpo, de perda do raciocínio, da inocência, né? Porque agora tem excitação sexual, tem desejo sexual e tudo. Esse desejo da pornografia, do sexo, essa curiosidade e tal, faz com que ele sinta que ele está perdendo. Então é uma fase um pouco de luto do corpo da criança, de luto dos próprios sentimentos e de luto, inclusive, da figura que ele fazia do pai e da mãe, porque agora ele começa a questionar o pai e a mãe. Ele começa a ver, mais do que como criança, que o pai e a mãe são incoerentes muitas vezes. Fala uma coisa e faz outra. Não que a criança não pudesse raciocinar, mas o raciocínio da criança é mais concreto. E do adolescente é mais abstrato. E ele é mais aguçado. Então, aí surgem muitas dúvidas. Dúvidas sobre a autoridade dos pais, dúvidas sobre a autoridade dos professores e dúvida, inclusive, sobre a autoridade da religião, da sociedade. Tudo isso está nesse caldo. Por isso que eu sei que muito padre, muito catequista não gosta de trabalhar com adolescente. Porque o adolescente está mergulhado nessa sopa de hormônios, nesse caos que coloca a cabeça dele para mexer. Isso é próprio da crise, é próprio do corpo, faz parte e é saudável. Eu preciso lembrar você que isso é saudável. A fé de número 3 é uma fé um pouco em combate nesse sentido. Ela precisa fazer uma síntese, mas a síntese não vem fácil. E ela é, na verdade, uma fé que mostra toda a opinião do grupo. Se você conversar com um adolescente, ele te fala tudo que está na moda, tudo que todo mundo falou, tudo que todo mundo sente. Ele faz um pouco o resumo de todo mundo, porque ele precisa estar antenado, ele precisa estar dentro da percepção de todo mundo, porque ele tem muita necessidade da opinião alheia. Ele depende muito da opinião alheia. Ou seja, ele acaba se encostando nos outros que são iguais a ele. Então, é aquela história meio de Maria vai com a outra, né? Todo mundo vai na festa, eu também tenho que ir. Todo mundo usa esse tênis, eu também tenho que usar. Todo mundo faz não sei o que, eu também tenho que fazer. Isso é uma característica um pouco do grupo. Faz parte da identidade dele. Ou seja, se o grupo é dark, ele vai começar a se vestir de preto. Se o grupo usa isso ou aquilo, ele precisa estar integrado no grupo, então ele precisa ter aquele objeto também. Por isso o adolescente é muito consumista, ele é muito ligado nas coisas, muito ligado na última moda disso, na última moda daquilo, e os pais não dão conta às vezes de comprar tanta coisa. Porque não é só eu querer ter, mas eu querer fazer parte de um grupo que tem. Então, o grupo é muito importante. É muito mais importante do que na época de criança. Tanto que a autoridade do grupo, ela chega a ser meio despótica na época da adolescência. Se o pai falar uma coisa, não tem importância. Mas se alguém do grupo falar a mesma coisa, ele toma como lei e mais do que lei. Se for a mesma opinião, não importa. É alguém que eu gosto, faz parte do meu grupo, então vale. Se é meu pai, o padre, eu não sei quem que falou, o professor,
tanto faz. Então, porque a autoridade está no grupo. Então, ele quer fazer muita coisa, ele quer realizar, mas ele está perdido. Aí ele assume risco. E a parte frontal do cérebro, que é a parte que ainda não está bem desenvolvida, que é a parte que é de avaliação de risco, acaba ficando para trás. Então, na verdade, o adolescente faz muita bobagem. Porque o pensamento do adolescente é um pouco mágico. É aquilo, com todo mundo pode acontecer, menos comigo, eu sou mais esperto do que todo mundo. Os caras bebem e pegam um carro e aí bate o carro e morre, com todo mundo vai acontecer, menos comigo. Eu sou mais esperto, comigo não. Todo mundo vai pegar coronavírus? Não, eu não vou pegar. Então, é assim, o pensamento é um pouco mágico. Comigo não vai acontecer. Como com você não vai acontecer? Você não é super-homem. Mas esse pensamento mágico existe no estágio 3, tá? E a gente não pode subestimar esse pensamento mágico do adolescente. Bom, o problema é que além dele assumir risco, ele ainda coloca em questão toda a religião, toda a autoridade. Esse é o momento, por exemplo, que o catequista precisa ajudar ele a encontrar Deus como um amigo, como uma pessoa que ele pode estar junto, que ele pode desabafar, que ele pode encontrar na palavra de Deus uma ajuda concreta de como agir, de como fazer as coisas. Quando o adolescente encontra isso na religião, ele se dá muito bem. Porque ele precisa de um amigo que esteja ao lado dele, mesmo que seja um amigo invisível, mesmo que seja Deus, né? Ele precisa disso. E aqui eu queria lembrar você que é catequista, padrinho ou madrinha de alguém, de crisma, sei lá, que aqui está um papel fundamental. O adolescente, ele não quer saber do pai e da mãe. Ele não quer saber da opinião do pai e da mãe. Ele quer saber da opinião dos amigos. Porque a autoridade está no grupo de amigos. Então, e ele precisa de alguém que seja amigo, mas que seja um pouco mais velho do que ele. Que ele possa confidenciar as coisas. Que possa ajudar ele a fazer as primeiras vezes. A primeira relação sexual, conselhos, a primeira situação, por exemplo, vestibular, isso, aquilo, tal. O Enem, ele precisa de alguém que o oriente, mas que seja 2, 3 anos mais velho que ele. Porque se for assim, 2, 3 anos mais velho do que ele, até 5 anos ainda funciona. Ele consegue confiar naquela pessoa. Então, seja um amigo desse adolescente. Se você quer fazer o bem para o adolescente, seja amigo dele. Não dê uma de pai e de mãe. Você que é catequista, você que é padrinho ou madrinha de alguém, não queira ser o pai e a mãe, porque não vai funcionar. Com o adolescente não funciona. Ele tem o pai e a mãe, e o pai e a mãe são o pai e a mãe, ok? Seja um amigo mais velho. Não queira se aparecer, se mostrar e tal. Mas com um pouco de paciência, vai mostrando para ele como que vai fazendo certas coisas. E aí ele vai confiando em você. E se ele achar uma pessoa que confia, ele vai fazer muito bem para a personalidade desse adolescente e para a fé desse adolescente. É o que a gente chama, em psicologia desenvolvimentista, de outro significativo. O adolescente precisa achar um adulto, um outro que não seja igual a ele. Que ele possa confiar, que saiba fazer as coisas que ele ainda não sabe fazer. Que saiba como que é o Enem, como que é a primeira relação sexual, como que é a crisma, como é estar junto de alguém, como é rezar e tal. E possa confiar as suas dúvidas, os seus problemas. Com um pouco de escuta, com um pouco de paciência e com muita orientação, você vai fazer maravilhas na fé dessa pessoa. Você vai ajudar muito. Então, se você é catequista, você é padrinho ou madrinha, não queira ser pai e mãe, não faça esse papel, faça outro papel, seja um outro significativo, um adolescente mais velho que possa conduzir os mais novos. E aí você vai fazer maravilhas na fé, na oração e mesmo na participação desse adolescente, tá? Agora, o cara mais velho que vai conduzindo, que vai ajudando a pessoa, vai fazendo o discipulado, vamos dizer assim, faz um trabalho maravilhoso. Então seja esse adulto, seja esse adolescente. Um catequista, por exemplo, para adolescentes, para dar bem certo, é um catequista na faixa de 20 anos, mais ou menos, que não é muito mais velho do que os adolescentes de crisma, mas é um pouco mais velho. E sendo um pouco mais velho, ele fala a mesma linguagem, mas ele tem experiências mais significativas, mais profundas do que esse adolescente que está fazendo crisma, às vezes, e está perdido. Então, seja esse. Se você quer ser catequista, seja catequista de crisma se você é adolescente na faixa dos 18, 20, 21 anos, até 25, tá? Porque isso ajuda muito a entrar na mesma
mesma sintonia e a fazer um bem enorme. Se você tem muito mais que 25 anos, então seja catequista, por exemplo, de crianças, porque aí você vai acabar tratando as crianças um pouco como paizão, como mãezona e tudo. Mas isso não funciona para adolescente, ok? Bom, era isso que eu queria falar para você. Quando é que o adolescente deixa de ser adolescente? Eu conheço gente com 50 anos, continua sendo adolescente. O adolescente deixa de ser adolescente quando ele sai de casa, quando ele arruma emprego, quando ele começa a se sustentar. Essas três coisas. Aí entra a crise, vai transformar a fé dele no estágio 4. Mas se o cara não sair de casa, não se sustentar economicamente falando, né? Se ele não arrumar emprego, então, meu irmão, minha irmã, você vai continuar com o seu filho, com o seu neto, com o bisneto, adolescente a vida inteira. Porque tem gente que não amadurece. Presta atenção, por exemplo, quando você vê adolescentes de favela, mais pobres, que precisam se sustentar, arrumar emprego e tudo tal, eles têm muito mais maturidade do que a molecada de classe média e de classe rica. A cabeça está muito mais vazia. É tanto garotos como garotas. Normalmente as garotas amadurecem um pouco mais rápido do que os meninos, mas se você vê garotas de classe mais rica, de classe média, classe alta, e garotas de classe baixa, você vai ver que as de mais pobres são mais amadurecidas. Se você fizer a mesma comparação com meninos, você vai ver que os mais pobres são mais amadurecidos. Por quê? Porque eles já tiveram que superar um pouco a crise, tiveram que superar um pouco essa fase número 3, da fé sintético-convencional, por conta do trabalho do emprego. Então você pode ver que um adolescente mais pobre, ele amadurece mais rápido que o mais rico, porque o mais rico fica sustentando até a vida inteira os filhos, né? Isso é um desserviço dos pais hoje em dia para os seus filhos. Mas eu não estou aqui para criticar ninguém, ok? Se você gostou do vídeo, se você chegou até agora no vídeo, então muito obrigado. Deixa seu like, por favor, não custa nada. Coloque seu comentário, você vai gastar 1 minuto do seu tempo só e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses vídeos que eu estou fazendo. E se você ainda não me conhece, a primeira vez que você viu, inscreve no canal, nós temos vários, é uma série e nós vamos continuar falando sobre outros estágios da fé. E se você não viu ainda, veja os vídeos anteriores sobre o estágio 0, 1 e 2, ok? Até semana que vem, um abraço, muito obrigado.